Derrotando o gigante. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? 1 Samuel 17, versículo 26. As crianças que estão na igreja, desde cedo ouvem histórias extraordinárias e com certeza a maior de todas é a de Davi e Golias. Quem não se encanta com a narrativa de um garoto que tinha provavelmente entre 15 a 17 anos e enviado por seu pai Jessé para saber como estavam os demais filhos na frente de batalha, encontra um gigante falando um monte de desaforos contra o exército de Israel. O pior era que do lado de Israel ninguém se atrevia a aceitar o desafio. Por que Davi ficou tão indignado? A resposta está em sua fala. Quem é, pois, este incircunciso filisteu? Incircunciso queria dizer que era alguém fora da aliança com Deus. Deus tinha uma aliança com o povo de Israel. Esta aliança significava que Deus era o seu Deus, que ele os protegeria de todo o mal, dentre outras coisas. Davi conhecia isto de experiência própria. Para Davi, Deus não era um Deus distante, mas um Deus de perto. Quando ele vai conversar com o rei Saul, disse: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servirá e pelejará contra este filisteu. 1 Samuel 17, versículo 32. Saul olhou aquele garoto fraquinho e tentou dissuadi-lo. Mostrou a diferença entre um guerreiro experiente e ainda daquele tamanho contra um garoto pequeno e fraco. Davi insistiu. Contou sua experiência com o urso e com o leão e como Deus o livrou daqueles inimigos. Davi tinha vivido o livramento de Deus. Davi sabia quem era Deus em sua vida. Havia uma convivência, havia uma confiança, mas havia algo muito maior que Davi sabia muito bem. Havia uma aliança. Então ele conclui seu discurso para o rei. O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. 1 Samuel 17, versículo 37. Sabe o que eu acho mais espantoso? Foi a conversa entre Golias e Davi. Golias se ofendeu com um oponente tão pequeno, tão despreparado, tão vil. Diz o texto bíblico que Golias desprezou Davi, falou um monte de desaforo e avançou. Davi lhe responde: Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, ele vos entregará na nossa mão. 1 Samuel 17, versículos 46 e 47. Qual foi o resultado? Você sabe. Talvez você esteja enfrentando um gigante. Talvez seja doença, fracasso, escassez financeira ou algum outro tipo de problema. Mas não deixe esse gigante te assustar. Você tem uma arma secreta. É a mesma que outrora transformou o menino pastor em campeão conquistador de ursos, leões e gigantes. A arma é nada menos que uma aliança com o Deus Todo-Poderoso. Muitos crentes sinceros não fazem conexão entre as tantas vezes que Deus fez aliança no Antigo Testamento com o episódio da última ceia, onde Jesus fez uma nova aliança. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Mateus 26, versículos 27 e 28. Você já pensou em todas as implicações desta nova aliança com Deus? Sabe o que é interessante naquele episódio de Davi e Golias? Todos aqueles soldados de Israel, incluindo o rei Saul, poderiam ter tido a mesma atitude de Davi, mas mesmo eles sendo o povo de Deus, faltava-lhes convivência com Deus. No linguajar de hoje, faltava-lhes intimidade com Deus. Se eles tivessem o que Davi tinha, poderiam ter enfrentado Golias e vencido, porque quem deu a vitória foi Deus. Meu irmão e minha irmã, não deixe nenhum gigante intimidá-lo. Você tem uma aliança de sangue com o nosso Deus Todo-Poderoso e não há situação, problema ou gigante incircunciso na face da terra que possa tirar sua vitória. Leia mais sobre a aliança que Jesus fez conosco e tome posse das vitórias que estão incluídas nesta aliança. Amém? Tenha um dia abençoado e até a próxima. Devanir Caetano da Silva, pastor da Igreja Restauração em Cristo.